A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mais uma vez, com esse privilégio de estarmos juntos com o culto de celebração do Ministério Guiando o Rebanho, ainda marchando pela fé e sabemos que vamos conquistar, porque Deus é vivo e Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Deus acima de tudo e acima de todos. Que o Espírito Santo nesta noite possa falar em nossos corações. Acabei de chegar do hospital, fui levar minha esposa, que de repente teve um mal, passou mal, um mal súbito, começou a se sentir mal. Fomos levar, graças a Deus, fez todos os exames, tirou uma radiografia e graças a Deus não deu nada. Uma pequena infecção que já está em tratamento e com certeza Deus nos dará a vitória. Acabamos o culto da escola bíblica dominical, não deu nem tempo de nós almoçarmos, começou a passar mal, tivemos que levar correndo para o hospital, chamei minha filha, ela me ajudou, estivemos lá até ainda há pouco, tem mais ou menos 40 minutos que eu cheguei, não deu tempo hoje de almoçar, tomar um café da tarde, fizemos lá um lanche, comemos lá um salgadinho, estamos aqui para continuarmos dando prosseguimento a este sonho, a este propósito, a este ministério. Que você possa orar por nós, nos ajudar em oração, sabendo que Deus é infinitamente maior do que tudo que nós podemos imaginar e pensar. E Ele é quem exalta, Ele quem abate, Ele quem dá riqueza e Ele quem faz o homem ser pobre. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque eu sei que Ele está comigo e me dará vitória. Senhor, recebe o nosso culto, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, abençoa o nosso irmão Celso, que está viajando para São Paulo, nessa época difícil de chuva, protege o teu servo, livra, guarda de todo mal, abençoa também o nosso pastor Jorge, a sua família, a sua esposa, a Luziana, seu filho João, a sua filha, Senhor, aonde eles estiverem, a senhora, a sua mãe, Dona Maria, guarda-os, proteja de todo mal, de tudo que não provém de ti. Abençoa a Marisa, abençoa minha filha Dayana, meu filho Américo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e abençoa o culto desta noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Glória a Deus.
seja o Senhor, o nosso Criador. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Bendito seja o nosso grande Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, a paz. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Estamos adorando ao Senhor porque Ele é bom e na beleza da sua santidade. Deus seja louvado. Amém. E engrandecido. Glória a Deus. Seja o Senhor sobre tudo e sobre todos. A paz do Senhor com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós tivemos, como eu disse no início, um dia difícil. A Marisa passou mal, tive que levar ela. Começou a se sentir muito mal, tive que levar ela às pressas para o hospital. Chegamos lá, fez exame, fez tudo, e só foi mesmo um mal súbito. A pressão subiu de repente, continuou na mesma, com os mesmos remédios, e acusou uma pequena infecçãozinha, mínima, bem mínima. Aí nós já entramos aí com medicamento e com certeza vai dar tudo certo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que você, hoje, nós vamos meditar no livro do patriarca Jó. Jó, que nos traz uma experiência maravilhosa de tudo aquilo que ele viveu. E a experiência de Jó é tremenda, mas a melhor parte é Deus reservar um lugar nas Escrituras para o livro de Jó. A santidade do Altíssimo vai revelar a sua graça para com o homem, não porque esse homem faz caras e bocas ou fala alguma coisa, mas porque essa pessoa vive aquilo que ela abraçou. Jó abraçou a lei oral de Deus, as tradições orais que ele aprendeu com seus antepassados, e ali ele firmou em seu coração e andou com Deus. Andou tanto com Deus que Deus vai falar para nada mais do que nada menos para o próprio adversário. O diabo vai se apresentar diante do Altíssimo. O dia que os filhos de Deus se reuniram diante do Senhor, o diabo estava lá. E Deus perguntou: de onde vens? Ele: de rodear a terra. E Deus já sabia porque ele tinha ido lá. E Deus então vai se antecipar, vai dizer: viste lá meu servo Jó? Por que Deus fala assim? Você já parou para imaginar? Deus fala assim: ó, viste lá o meu servo Jó? Aí naturalmente ele vai dizer assim: também tu dá tudo para ele, quem não te serve à base de vantagem? Quer dizer, Jó era fiel por causa das benécias que ele recebia. Então o diabo quis dizer que Jó só era fiel porque ele alcançava êxitos e vitória. Será que nós temos crente em Cristo hoje com este pensamento que Satanás expõe diante de Deus, falando da pessoa de Jó, que não era uma realidade? Então quando Deus fala assim: ó, viste lá o meu servo Jó, Deus está tirando das profundezas do ser de Satanás a intenção. Deus está tirando assim: ó, eu sei. Deus está falando para ele assim: ó, eu sei da sua intenção, eu sei porque você está aqui. Você não está diante de qualquer um, não. Eu conheço todas as coisas. Viu lá meu servo Jó, fiel, verdadeiro na minha presença. Aí o diabo também, tu dá tudo para esse homem. Ó, tem bela mulher, belos filhos, fazenda, tem de tudo. Quem não te serve assim? Aí o diabo vai mostrar para Deus a intenção do seu coração. Na realidade, eu vou conjecturar com você, depois de ler tudo isso aqui, o diabo é invejoso. Uma das armas do diabo é matar, roubar e destruir. E todo invejoso mata, rouba e destrói. Além de ele ter esse caráter de matar, roubar e destruir, ele é invejoso. Ele não pode ver ninguém bem, não pode ver um homem vivendo bem com uma mulher, nem uma mulher vivendo bem com um homem. Ele vai trazer alguém para colocar o dedo imundo das trevas ali dentro, para fazer uma fofoca, uma intriga, para colocar mal ali dentro daquele casamento, daquela união. O diabo, ele trabalha para fazer esse tipo de coisa, ele vive para fazer isso. A existência de Satanás
é prática do mal, quebra da lei divina, separação de um casamento, separação de uma amizade, separação da comunhão de pais e filhos. Ele vai arrumar um jeito de fazer alguém abrir a boca mole e falar aquilo que não deve para causar uma contenda. Então, quando Deus percebe a intenção de Satanás, ele vai dizer assim, ó, viste lá o meu servo Jó? Aí ele vai falar, ele te serve porque tu dá tudo para ele. E o Senhor falou, então vai lá. Agora Deus, como pode Deus conhecer tão bem o ser humano? Por isso que não é bom você às vezes julgar as pessoas pela aparência ou pelo que tu ouve. Vai andar com ele. Jesus foi julgado pela aparência e pelo que ouviram falar de Jesus. E a maioria das pessoas que julgou Jesus pela aparência, ou julgou Jesus porque ouviu falar algo de Jesus, fecharam o seu coração, resistiram ao Espírito Santo e morreram no seu pecado e se perderam. Então o que Deus vai fazer? Olha, vai lá e toque em tudo que ele tem. Quando você vai ver como que um Deus todo-poderoso, que não atribuiu nada a Jó, além da tradição oral, tamanho coração desse homem chamado Jó. Tu já imaginou isso? O Espírito Santo só foi dado ao homem depois da morte de Cristo. Qual o Espírito Santo que Jó tinha? Não tinha. Jó tinha uma determinação de um homem municiado com conhecimento, com princípios que ele recebeu, que para ele eram imutáveis, e uma determinação de fazer aqueles princípios se cumprirem em sua vida pela lei moral que Deus implantou dentro desse homem. Essa lei moral pode fazer ele abraçar a causa perfeita ou pode fazer ele abraçar também uma fábula, um mito, algo que o homem criou, uma religiosidade. Dependendo daquilo que você abraça, você determina o seu destino. Ou seja, a nossa vida, propriamente dito, ela não é determinada pelo Senhor de todas as coisas, ela é determinada pelas suas escolhas. Aquilo que você escolhe determina o fim da sua vida. O que você tem escolhido, o que nós temos escolhido. Então esse homem ele vai viver em um tempo que não existia avião a jato, não existia carro, não existia nada. Tudo era a base do lombo do animal, tudo era cavado, tudo era plantado, e ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha tantos camelos, milhares de camelos, milhares de gado miúdo, gado grande, ele tinha tudo, plantações maravilhosas. Os seus filhos já não desenvolveram o caráter do pai. Por quê? Porque Deus vai falar no futuro distante, usando o profeta, e vai dizer assim, eu agora, hoje, usando o profeta, determino a quebra de algo tradicional que o povo de Israel fala, traz e vive e afirma como verdade. Eu vou dizer que não é verdade. Não se dirá mais em Israel que os pais comeram as uvas e o dente dos filhos apodreceram. Os pais fizeram e a maldição ficou para o futuro daquela família. Cada um pagará o preço do seu pecado, da sua iniquidade. Então o homem sofre por causa de suas escolhas. Ele escolhe aquilo que ele quer. Se você escolher os princípios divinos que sempre foram apresentados desde os primórdios da humanidade, desde Adão, quando Sete começa a invocar o nome do Senhor. Quem invocar o nome de Deus? Invocação fala de adoração, fala de aceitação, de aceitar os princípios do ser superior e eu, como inferior, cumprir esse princípio. A partir do momento que se passa a invocar o nome do Senhor, você vai ver que Deus vai ter pessoas, que essas pessoas vão se tornar, elas vão se selecionar para Deus por meio das suas escolhas e atitude da sua vivência no seu cotidiano. Esse homem Jó foi esse homem selecionado por Deus para isso. Deus o conhecia. Aí tem gente que fala assim, não, porque Deus já fez nascer do berço. Não, Deus não fala isso, Deus não faz isso. O único que nasceu determinado para servir, que Deus fala isso, porque Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Mas quando o homem nasce,
ele é fruto das suas escolhas. Jeremias, Deus fala, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Deus sabia que ele ia ser profeta desde o ventre da mãe dele. Tem gente que quer ser advogado de Deus, para falar, não, porque Deus, meu querido, tu não precisa de defender o poderio de Deus. Deus sabia que o pastor Jorge estaria sentado hoje nesse banco, a irmã Luciana estaria sentado, que eu estaria aqui pastoreando o rebanho dele, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou 45 pessoas, ou como eu trabalhei num lugar que a igreja tinha mais de 2.000 membros, lá pastoreava eu a igreja, eu que cuidava, eu que visitava, eu que levava a ceia, eu era o pastor. Então eu pastoreava. Para o homem talvez você não tenha valor, mas Deus conhece o coração, como Deus conhecia o coração de Jó. Aí o que eu quero dizer, como pode um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, isso não diminui ele nada, isso não abre uma lacuna, um parênteses para você criticar ou querer colocar algum tipo de interrogação na absoluta perfeição de Deus. Não, isso mostra que Deus maravilhoso é esse, que conhece a sua criatura ao ponto de falar para um ser que está hierarquicamente acima do nível da vida de Jó, que o diabo é um anjo e Jó é homem, e como anjo, o homem está abaixo dos anjos. O anjo tem poder de seduzir, o anjo tem poder de personificar-se como ser humano e seduzir também. Eles fizeram isso. E Deus vai falar, vai lá, faz o que tu quiser, só não toca na vida dele, toca nos bens, toca em tudo. E ele começou a tocar, nós conhecemos bem tudo isso. E Deus, confiantemente, porque Deus ele não precisa de acompanhar. Quando começa ele já sabe o fim que vai ser, ele já sabe todas as coisas. Então, para que Deus permitiu todas essas coisas? Foi para dar uma lição à igreja de hoje. Deus confia em você, se você tiver os verdadeiros princípios da palavra em seu coração. Quando nós temos esses princípios em nosso coração, o diabo pode bater na gente de pau de quina, pode querer te destruir, pode querer te desmoralizar. Você vai estar com a cabeça erguida, que você não deve obediência a homem. Você não precisa de olhar para os homens. Deus conhece o seu coração. Deixa nas mãos do Senhor, porque está escrito na palavra do Altíssimo, a mim pertence a vingança. Então Jó estava lá na dele, tranquilo, sacrificando pelos filhos, sacrificando por sua casa, sacrificando pelo seu comércio, sacrificando pelo seu gado, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes o diabo está usando quem está próximo. O diabo não vai usar um camarada lá nos Estados Unidos para perturbar a irmã Luciana. Vai usar? Não. O diabo vai usar o camarada que está lá do outro lado, no Japão, para fazer um mal com o irmão Celcinho. Não vai. O diabo não vai pegar alguém que está lá na Oceania, naquelas ilhas, né, do Pacífico, e vai tentar destruir o ministério do irmão Adão, do irmão Joaquim, do irmão Moisés. Não, o diabo não vai fazer isso. Mas o diabo vai pegar alguém que está próximo de você, e Jesus diz, o inimigo do homem serão os de dentro de sua casa. Vem dentro da sua casa, o inimigo está ali. Quando fala casa, fala de proximidade. Pode ser o seu trabalho, aonde você dá aula como professor, onde você é engenheiro, advogado, aonde você é pedreiro, onde você é servente, e muitas das vezes é dentro do próprio lar. Então o adversário, ele está, a Bíblia diz no livro do próprio patriarca Jó, que o diabo anda ao derredor. E Jesus vai dizer isso nos evangelhos, que o diabo anda ao derredor procurando o quê? A quem possa o quê? Tragar. Então a minha escolha determina o meu fim, independente do que acontece com você. Não, mas eu vou fazer algo, você tem que ponderar. Não faça nada com a sua cabeça quente, não faça nada quando você estiver com a sua cabeça cheia. Sofra o dano. Jesus fala assim, ó, não faça nada, antes sofra o dano. A mim pertence a vingança. Pondera, pensa um pouquinho. Eu gosto muito às vezes do irmão Osvaldo. Ontem eu fui lá fazer um negócio para ele, mas não pude por causa de uma situação que ele contou, e ele passou um período, conversamos, e ele falou assim, ó, pastor, cuidado com o seu ministério, por favor. Ele me deu um abraço. Eu gosto muito dele, que ele zela, ele sempre está me alertando, ó, cuidado do seu ministério. Então isso ali é bom, que Deus ele sempre usa alguém para fazer você refletir, ponderar, dar mais um tempo, espera um pouquinho, porque muitas das vezes aquilo que parece é agora, não é o momento.
Nunca vai ser tarde, sempre vai ser no tempo de Deus, sempre vai ser as coisas no tempo propício. Você já viu que quando você adianta tudo, as coisas sempre estão erradas? Se você, o arroz cozinha em 15 minutos, se tu cozinhar 10 minutos, você vai comer o quê? Um arroz mal cozido, duro, que não vai satisfazer, não vai estar no ponto para você comer. Se você joga uma massa na parede, se você bota uma laje, você precisa, né? Normalmente as pessoas esperam 21 dias para tirar as escoras. Se você tirar com 10 dias, o que vai acontecer com a tua laje? A sua estrutura vai se rachar, a sua estrutura vai selar, você vai perder por causa de quê? Não era o momento oportuno, não era a hora que Deus havia determinado. Que até uma obra, tudo que você pensa, tudo está determinado por Deus, porque tudo é ciência, e a ciência não foi o homem que trouxe ela, a realidade, foi Deus que colocou aqui. Tudo que Deus fez tem ciência, tudo que Deus fez tem matemática, tudo que Deus fez tem a mistura das coisas e tem que ser da maneira correta. Por exemplo, eu comprei uma cola chamada Sintegra, e ela vem a cola e vem o aditivo da cola, né, o catalisador. E eu estava para fazer e comprei, na época eu estava com pouco dinheiro, foi um preço até razoavelmente caro para mim, na época eu estava com problema econômico, mas eu comprei. Com 7 dias chegou pelo correio. Quando chegou, aqui mesmo onde eu estou aqui, eu tinha botado o equipamento ali, aí eu fui misturar. Quando eu fui misturar, eu ouvi a voz de Deus falar para mim. Eu fui misturar e eu falei, poxa, aí quando eu fui jogar eu lembrei que o plástico, quando a gente joga o catalisador, você tem que gastar rápido ele, senão seca tudo. Aí a voz lá dentro de mim falou assim, olha, cuidado, porque foi difícil de chegar, foi difícil de encontrar, e agora você vai jogar, você primeiro. Aí o que eu fiz? Eu ouvi aquela voz, foi a voz do divino, eu dou glória a Deus. Temos que ter a sensibilidade de ouvir Deus. Temos que ter a sensibilidade de ouvir Deus nas mínimas coisas, quando você não para ouvir Deus. Nos pequenos detalhes, você não vai ouvir nem reconhecer a voz de Deus nas grandes expressões, aonde Ele vai querer se manifestar para você. Então nós temos adversário que nos rodeia ao todo tempo, que nos assedia. O assédio é a isca que ele bota para nos tirar da nossa posição, da posição que for chamado, para nos levar para dentro do seu domínio, para ele poder o quê? Pedro, o diabo te pediu ao Todo-Poderoso, estava lá pedindo Jó, mas te pediu também, Pedro, mas eu roguei ao Pai para que ele não te passasse na peneira. Então tu imagina que é a peneira de Satanás quando tu olha para a vida de Jó. Deus não permitiu o diabo fazer isso com Pedro por causa da intercessão do Cristo. Por isso nós temos que ter pessoas que intercedam por nós, por isso que nós também temos que orar, não só na mente, mas tirar um momento com Deus. Às vezes eu costumo dizer assim, eu oro todo o tempo, eu estou falando com o Espírito Santo, todo momento eu estou falando, mas sou perfeito por isso? Não, sou falho como qualquer um. Então quando nós começamos a contemplar essas coisas, nós temos que entender que Deus fala. Aí o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho da cola, botei num vidrinho pequeno, catalisei ela, misturei com a quantidade que dizia certinho e comecei a usar rápido, porque ela estava dizendo que tem um tempo determinado. Comecei, antes que eu terminasse, 1/4 do vidrinho endureceu na minha mão, mas foi um negócio tremendo. E quando eu fui nos locais que eu já havia colado, eu com medo, eu já colei na perfeição, botei do jeito, já fui passar na cola, fui colando, fui prensando, fui deixando tudo amarradinho ali. Quando eu, antes de terminar, aquela 1/4 da cola, dividido em 4 partes, 1/4 estava duro que nem uma pedra, e eu botei um arame lá dentro, nem um arame conseguia arranhar aquilo é tremendo, aquilo vira acrílico. Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não fiz quase tudo por fazer. Aí eu parei, lixei tudo, limpei tudo com álcool, deixei secar tudo ali. Aí, primeiro eu montei sem cola, para ver o tempo que eu lavaria para montar depois que eu passasse a cola. Aí desmontei, aí vi que eu tinha que ser rápido. Aí eu passava a cola na quina e passava na face onde eu ia colar, passava e fui, armei, botei, colei tudinho. Depois que eu colei, aí a cola secou, mas já secou um pouquinho. Eu peguei outro vidrinho, coloquei, se colocar no mesmo, tem catalisador lá, ela começa a secar. Fiz outro,
Fiz, aí já vim reforçando por dentro, tudinho, deu para fazer 4 vezes. Na 4ª vez eu reforcei por fora, tá aí até hoje, estou usando até hoje. Não vaza, não tem vazamento, não tem nada. Perfeito, por quê? Eu fui sensível à voz que veio dentro de mim. Algumas pessoas falam que isso é o 6º sentido, né? Isso é um sentido espiritual, é o sentido sensitivo, ou seja, o indivíduo ele tem uma facilidade de ouvir o mundo espiritual. O mundo espiritual não fala só para você onde está o demônio, não. O mundo espiritual não fala contigo só quando está o anjo. O mundo espiritual pode falar com você quando você vai entrar no mundo dos negócios, quando você está fazendo algo. Deus pode falar ao seu coração, e também o adversário pode jogar seta, colocando medo, dúvida, incerteza. Por isso que o nosso pastor é o bom pastor. Por ele ser o bom pastor, ele trata de você espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, dentro dos padrões de vida do ser humano. Seja na tua empresa, seja no teu casamento, seja na tua casa, onde você estiver, Deus tem cuidado de você. Mas nós temos um arqui-inimigo que se chama Satanás. E ele quer nos levar a viver uma situação ao contrário daquela que Deus determinou para nós. No livro do patriarca Jó, no capítulo 14, Jó vai se encontrar numa situação tão ruim, eu gosto muito dessa passagem, que ela te dá uma abertura para você aplicar em várias realidades da vida do ser humano. Jó vai estar numa situação tão ruim, dentro dessa provação, não porque ele era pecador, nem sempre a provação é devido ao pecado do homem, nem sempre a provação é devido ao pecado. Muitas das vezes a provação que você está vivendo é para a glória de Deus, é para Deus mostrar que existem mulheres que têm um coração firme para com Ele, existem jovens que têm um coração firme para com Ele, existem moças que têm um coração firme para com Ele, e existem homens que têm um coração firme para com Ele. Você já parou para imaginar o que José do Egito viveu na casa de Potifar? Ele entrou como um escravo, de cabeça baixa, Deus exaltou, ele andou de cabeça erguida, depois ele é jogado na pior masmorra do Egito, que era a prisão onde se trabalhava nas ilhas de cobre, na extração de minério. A maioria dos escravos que iam para lá, que eram capturados, iam para lá, durava em média de 6 meses a 1 ano. Morriam, a maioria, de tuberculose, por causa do pó, daquilo que ele cheirava e do trabalho, que era muito. José estava lá naquele meio, as pessoas tinham piolho, tinham sarna, tinha tudo que você possa imaginar, e além de pegar desinteria por causa da água que não era tratada. A coisa dentro daquele presídio era tremenda. José estava lá, escolha de Deus, e agora é pecado, é pecador. Não, tudo tem um propósito, e há situações que Deus permite acontecer, para que quando alguém levantasse, não, isso aconteceu comigo, porque aí Deus vai falar assim, ó, aconteceu com o irmão João, olha o que tu está vivendo, e olha como o Joãozinho lá está, você está caído com a boca no pecado, e João continua de pé, com a cabeça erguida, olhando para mim. Então quando você vê isso, o que determina a sua vida e a sua vitória é o que? As escolhas que você faz. Não importa o que o homem faz de você, não pode falar o que quiser, não foi dado ao homem poder de julgar ninguém. O único que tem poder para julgar se chama Jeová Sabaote, aquele que é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, e é Ele que está advogando a causa de Jó. Satanás veio para acusar Jó, e Deus vai se antecipar o diabo a falar, viu lá meu servo Jó? Deus está falando assim, ó, eu já sei qual é a tua intenção, está entendendo? Eu já conheço, você não me engana, você está incomodado com a bênção que eu estou dando aí embaixo. Deus sabia disso. Ah, mas também ele come do melhor trigo, ele bebe o melhor vinho, ele veste a melhor roupa de linho, ele anda com os melhores camelos, ele curte os melhores almoços e jantares, se assenta na praça com os mais sábios, porque idolatram ele, porque ele tem muito dinheiro, ele está lá, eu estou doido para tirar ele de lá, vai lá, toca nele, pode tocar, eu vou tocar, ele vai te negar, então toca. Então Deus permitiu a aprovação de Jó, não foi por pecado. Você vai entender que cada ser
como indivíduo, ele é responsável pelo que ele faz diante do Todo-Poderoso. Meu pai dizia que quem deve a Deus paga o diabo, e é verdade. Se tu dever a Deus, Deus faz assim contigo, ó, se afasta, o diabo vem, porque Deus, ele é perfeito, ele é bom, ele tem um anjo para execução, ele mesmo não faz mal, ele dá ordem, acabou, ele vai lá e faz. Ele sai, o diabo vai lá e te destrói. Eu, como pastor, já vi. Eu já fui orar por pessoas. E conheço pessoas que o diabo está comendo ela, está destruindo ela. Eu não posso fazer nada. Às vezes eu oro, falo, caramba, Senhor. E Deus fala assim, ó. Uma vez Deus me repreendeu. Eu já disse para você não orar. E eu, ó, calei minha boquinha. Eu calo minha boca. Eu fiz isso uma vez num certo lugar, alguém me levou para orar para uma pessoa, aí quando eu cheguei lá para orar, que eu levantei minha mão, comecei a invocar o Senhor, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, ó, a doença é dele e é para a morte, não vou curar. E falou, claro. Aí eu comecei, Senhor, abençoa a casa, a família, guarda o patrimônio, abençoa a filha, a netinha, orei por toda a família dele, menos para Deus curar ele. Orei para ele também, Senhor, toma o teu servo na tua mão, ele está contigo, cumpra nele a sua vontade. Acabei de orar, amém. O irmão que estava comigo, ele ficou nervoso. Ô pastor, eu trouxe o senhor aqui para o senhor orar, para Deus curar ele, porque Deus me deu o dom da cura. Eu já orei pessoas de fase terminal e curou na hora. Ah pastor, é o senhor que não curo nada, não curo nada. Eu já cheguei no local que eu botei a mão assim, ó, na cabeceira, onde bota os pés da cama, né? Tem a cabeceira e tem a parte de baixo da cama, que agora fugiu a memória, não sei o nome. Aí eu falei com a pessoa assim, ó, aí quando eu botei a mão, Deus falou no meu coração, ó, eu vou levantar ele no tempo recorde. E até os médicos desse hospital vai ficar perplexo, louco com o que vai acontecer, mas eu vou levantar. E o homem estava lá deitado, dormindo com morte cerebral, eu não sabia. E quando eu falei isso, a esposa dele de braço cruzado falou, tomara, né? Vamos ver, amém, amém. Ficou me olhando assim. Ela sabia o que estava acontecendo, e eu não. Aí fui orando, foram embora. Na outra semana que eu voltei, fui no domingo, no outro domingo que eu voltei, ele continuou deitado do mesmo jeito. Mas na hora que eu cheguei, Deus escolheu aquele momento. Não foi porque eu tenho algum poder soberano, não tenho nada, irmão, sou igual a você. Quando eu cheguei, que eu olhei, e eu falei, está tudo bem com o irmão? Continua na mesma. Aí eu segurei no mesmo lugar e falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou que assim, tempo recorde. O que está acontecendo? Eu falei comigo, lá na minha mente, olhando para ele, eu olhando para ele assim, essas coisas saindo na minha mente, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor falou? O Senhor disse 7 dias, e agora? Quando eu olhei para o homem, eu olhando para ele abriu o olho assim, de repente, tum! Eu falando com Deus, ele abriu o olho e já levantou a mão assim, já arrancou aqueles aparelhos que estavam no peito dele, arrancou acesso, arrancou tudo que estava nele, levantou e começou a urinar o chão todo, e aquele furdunço todo, a enfermeira entrou correndo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ela nervosa, eu nada, ele levantou de repente, o que ele só deu a ele? Só deu alguma coisa? Eu falei, não dei nada, não falei nada, nós só estava aqui, e vimos de repente a esposa dele mesmo, falou, não, ele levantou de repente aí pegaram ele, botaram na cama, pediram para a gente sair, depois saíram, e levaram ele para a sala de tomografia, bateram a tomografia dele depois, aí vieram me falar, uns 15 ou 20 dias depois que ele já estava de alta, que a primeira tomografia dava morte cerebral. A semana que eu orei, quando eu estava lá, que ele levantou, a tomografia segunda que eles bateram, o homem estava perfeito, com o cérebro perfeito, de uma pessoa saudável, sadia. E esse não foi o primeiro não, tem outros. Ah pastor, o senhor é poderoso? Não, há momentos em que o Espírito Santo vem sobre mim e Deus opera um milagre mesmo. Mas isso vai me livrar de alguma investida de Satanás, de alguma prova de Satanás, de algum mal de Satanás? Não, mas se vir, o que é que eu vou fazer? Eu vou me prostrar na beira do rio Quebar, e vou olhar para o norte, eu vou olhar em direção a Jerusalém, e vou me pôr a chorar como um derrotado. Não, meu irmão, eu vou ficar de pé, porque eu tive um pai, que ele era um ímpio tremendo, e Jesus me usou para salvar a vida do meu pai. Eu e meu irmão mais velho, nós fomos os responsáveis pela salvação do nosso pai, e aquele pai falava para mim, meu filho,
Pode ter uma bala no teu fuzil, mas morre lutando, não se entrega. Ele sempre falava para ele, não nega esse teu Deus aí. Ele sempre falava isso comigo. Aí agora eu vou pegar quem me dá o luxo, porque aconteceu isso comigo, eu vou chutar o balde. Não, meu irmão, eu vou ficar em pé. Eu vou tomar as palavras de José do Egito e vou falar assim, Deus é Deus de tudo. Eu conheço meu sentar e meu levantar. E ele está permitindo? Deus tem algum propósito nisso, ele vai fazer alguma coisa. Então, aí isso serve para quê? Para o casamento. Para o mundo do teu negócio, não desista. Continue de pé. Porque a Bíblia diz que quem exalta é Deus e quem abate é Deus também. Quem bota na pobreza sentado no monturo, Deus, quando quer pegar o orgulhoso e botar lá o soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que não valoriza os princípios divinos. Quem são os humildes? Aqueles que abraçam os princípios divinos. Então Deus diz que ele tira do monturo e assenta entre os príncipes. Tu já pensou? Tu sair do monturo, da imundície, fezes mesmo, esterco, e colocar você sentado entre os príncipes? Para te colocar sentado entre os príncipes, Deus te dá vestes novas, te dá sapato para os pés, anel para as mãos, selo para tu levar, para que saibam que você pertence ao Rei, ao Todo-Poderoso. Então tu está sentado entre os príncipes de Deus, estou imune a tudo, ninguém me toca. Tocaram em Davi, tentaram matar Davi. Por que colocam Davi no castelo, no palácio, guardado? Porque quase que ele morre numa batalha na mão de um gigante, quase que Davi morreu. Então entre Davi morrer e estar vivo, Israel preferiu preservar a vida de Davi, foi sabedoria. Então nós temos momentos em nossa vida que é difícil, e às vezes nós acabamos por murmurar, às vezes nós acabamos por olhar para as ondas. Eu imagino Pedro, mestre, és tu, Senhor. Primeiro eles pensaram que era um fantasma, e depois já é o mestre, mestre, és tu? Sou eu, Pedro. Se és tu, manda que eu vá contigo. Então vem, Pedro. E Pedro vai lá e bota o pezão, ó, na água. Quando ele aperta assim, a água está firme. Ele deve ter olhado para o colégio apostólico assim, caramba, eu conjecturando, né? Que é isso aí? Ele tira o pé de dentro da madeira do barco e o pé está firme nas águas. Ele tira o pé da madeira do barco e a água sustenta ele. Quando ele é o segundo passo, isso é fé, meu irmão. Isso é fé, isso é acreditar no impossível, é ver aquilo que não está diante dos seus olhos, por causa da obediência daquele que fala contigo. Deus fala contigo por meio da palavra. Continua, persevera, tenha princípio na sua vida, haja com princípio, independente do que os outros estão falando, tenha princípio. A gente chega num lugar, todo mundo começa a te olhar com maus olhos, o diabo enche a cabeça das pessoas de caraminhola, e às vezes Deus está te revelando, né? Tem vezes que Deus faz comigo, está me revelando, e eu estou vendo, estou falando, Jesus, o que está acontecendo? Olha como é que esse povo está, e tá lá, aí tu passa por isso, pelo aquilo, depois as pessoas começam a perceber que nada daquilo, ficam envergonhadas. Aí pensa que tu não sabe, mas às vezes Deus te revela, porque quando tem comunhão com Deus, Deus revela para você até o que está no coração da pessoa. Não é para tu fazer maldade com ela, não, é para tu ter misericórdia. Então quando você vê, às vezes, a coisa dando errada, qual é a natureza humana? O ser humano, se você olhar, aprenda o que o Espírito Santo está dizendo para você. Aprenda. Por favor, aprenda. Tá? Que eu levei tempo para aprender, ainda estou aprendendo, quero aprender mais. Mas por favor, aprenda isso. Quando Deus criou o homem, Deus trouxe o homem do pó. E segundo a verdade, Deus tirou a sua companheira do seu lado, para ser igual. Do lado, falando de ombro a ombro, hombridade. Amizade, camaradagem perfeita. Deus não quer que ninguém ande na frente de ninguém, nem que seja mais alto que Deus quer nivelar todo ser humano. Mas Deus criou esse ser e botou eles lá no deserto do Saara, no sol escaldante, ó, cava aqui, vai para o poço, aqui, 350 metros de profundidade, mas não tem, aqui que vai cavar. Deus fez isso? Não. Deus fez um paraíso, e segundo os historiadores, os teólogos, diz que esse lugar era o lugar mais maravilhoso que pode existir na face da terra. A terra produzia o verde, produzia fruto, produzia tudo. Então nós fomos criados para estar no lugar de quê? O jardim do Éden é chamado de jardim de delícia.
jardim de delícia. Então você, aquele cara que está lá no presídio de Bangu agora, aquele camarada que está no presídio de segurança máxima, aquele camarada que está lá na 35 ou na 36 em Santa Cruz, ou em Bangu, ou na Barra, que agora foi preso traficando, estrupando, roubando. Deus te criou para você estar no lugar de delícia. Nós fomos criados para viver o melhor que Deus fez. Deus criou esse planeta e deu para o homem viver, mas aí o pecado entra no mundo e coloca o homem do jeito que está. Aí quando o pecado entrou o quê? Egoísmo, entrou a inveja, entrou o roubo, entrou a mentira e entrou a destruição. Esses três alicerces, mentir, roubar e destruir, manifesta o caráter do diabo. Dentro desses três pilares existe as suas ramificações, que é inveja, intriga. Vai lá em Gálatas que você vai ver. Inveja, porfia, glutonaria, bebedice, fofocaria, covardia, traição, mentirada, inimizade, desobediência, camarada relaxado, mas ele não quer nada. Aquilo ali é o espírito do diabo. O camarada está tomado pelo espírito do mundo. O espírito do mundo, e qual é o espírito do mundo? É o espírito de, ajuda o pastor Américo, de Satanás, é o espírito do diabo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então não espera nada do mundo. Ah, mas fulano ali, às vezes teu vizinho é o cara que vai fazer uma covardia contigo. E como você vai responder isso? Você chuta o balde ou você pondera e vê que daqui a pouco Deus, o Deus que te criou, o Deus que te chamou, o Deus que te salvou, que tem comunhão contigo, ele fala para tu: ei, meu servo, a mim pertence a vingança. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou assim: pastor, eu vou deixar isso para lá. Ele conversando comigo, eu falei: sim, deixa, eu querendo ajudar ele, porque o irmão me mostrou que Deus vai esmagar todo rebelde debaixo dos pés dele. E eu não sou rebelde, pastor, eu não quero ser rebelde. Eu falei: faz bem, esse pensamento é bom. E a pessoa ficou firme. Hoje ela é um camarada que está em Deus, está feliz. E alguns daqueles que covardia fizeram com ele, já passaram pela eternidade sem Deus, já estão no inferno nessa hora, no Sheol. Outros que estão vivos são tudo entregue ao vício e à prostituição. Eu conheço. Será que contigo vai ser diferente? Não, o espírito é o mesmo. Então o homem que foi criado para estar no lugar de delícia, de repente, porque ele ainda jaz no mundo do maligno, ou seja, você vive governado por esse sistema e você se entrega a esse sistema. Hoje vê que todo mundo se entregou ao celular. Até o pastor Américo vive no celular. Às vezes minha esposa reclama, e eu vejo pregação, eu vejo o povo da África, vejo coisas legais, vejo coisas ruins, eu assisto de tudo, porque eu tenho maturidade para isso, não fico me vendendo a nada. Ah, mas você está vendo isso? Estou vendo. Eu preciso saber, como pastor, como está a podridão do mundo, como as pessoas estão vivendo, entendeu? Então não vou não ligo para isso não, mas isso não, ó, como dizia o pastor de teologia que eu estudei com ele, fala: na minha veia não corre mais isso aí não, Deus me conhece. Então você não pode viver pensando que tu é Adão do paraíso. Não, meu filho, você é o filho de Deus no meio de um monte de gente de natureza caída, que podem ser governada e usada por Satanás a qualquer momento para te dar um golpe fatal. Eles vão lograr êxito? Muitas das vezes logram, mas vão colher o que da maldade que eles fizeram? A maldição. Então, dentro desse aspecto, o ser que foi criado para viver em um lugar de delícia, ele não vai aceitar viver na miséria, na desgraça. Aí é que vem o que da questão. Como você vai ver isso? Você quer ver? Aqui, capítulo 14 de Jó. Jó vai dizer assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Está dizendo que os dias do homem é pouco, ele nasce e morre logo. E sobre tal homem,
Deus abre os olhos e faz entrar em juízo contigo. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Mas Deus pode. Que Jesus, a palavra de Deus, usando os profetas, diz que ele tira do monturo nos salmos e coloca entre os príncipes do povo. Visto que os seus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Todos nós somos limitados, não só pela criação original, mas pós-pecado. Aí nos tornamos mais limitados ainda por falta da comunhão com Deus, que foi cortada, que é tida como morte. Desvia dele os olhares para que tenham repouso, até que como jornaleiro tenha prazer nos seus dias. Aí o Jó, passando por todo sofrimento, ele está aqui não murmurando, ele está aqui falando como aquele que fala a verdade e que reivindica algo melhor, e usando exemplos do cotidiano. Ele está falando, não, o dia do homem é pouco, nós nascemos como a flor do campo e de manhã florescemos, somos lindos agora, daqui a pouco estamos todos murchos dela velhice. Não pensa que você vai ficar novinho, novinha a vida toda, não. Você vai envelhecer. Então hoje eu estou novo, eu tenho que preparar minha velhice, para que eu tenha uma velhice melhor, saudável. Como eu estou vivendo? Bebo, fumo, cheiro, uso crack, uso toda a droga, como demais que nem um leão. Como eu estou vivendo? As minhas escolhas determinam aquilo que eu vou ser e aonde eu vou chegar. Dentro desse aspecto, Jó vai estar dentro de uma situação tão terrível que ele vai assim, ó, porque há esperança para a árvore. Tu imagina um homem que é criado à imagem e semelhança de Deus? Pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Tu imagina um homem que é a imagem e semelhança de Deus, que tinha um conhecimento de Deus, que passa por uma aprovação dessa, e de repente ele para assim e diz, Senhor, a árvore é melhor do que eu, ela morreu, foi cortado o tronco, caiu na terra, tem água porque choveu, e a poça de lama que está naquele tronco está fazendo brotar novos ramos, novos rebentos. E eu estou chegando a uma situação que eu estou totalmente destruído. Você já falou isso algum dia? Eu já falei, Senhor, acabou, perdi tudo está por água abaixo. Aí o Espírito Santo veio, usou uma pessoa na palavra e falou, não aceita isso. E hoje Deus está me usando para falar com você, mas também para edificar a minha vida. Eu creio no Deus que é dono de tudo, que preparou um paraíso para mim. Eu não gosto do paraíso não porque Deus não quer, eu não gosto do paraíso porque eu não tenho domínio próprio. Às vezes eu não consigo me controlar, eu faço coisas, tomo atitudes erradas, o camarada às vezes usa droga, o camarada se prostitui, o camarada faz algo que não é da vontade de Deus. Isso, pessoas que escolhem fazer isso. Outros são levados pelo mundo do engano, da falsidade, da mentira, são seduzidos por Satanás, ou são levados para o mundo da escuridão do diabo. Pessoas que são drogadas, são abusadas, são violentadas. Isso, moças, rapazes, velhos, senhores, pessoas que passam por experiências ruins. E às vezes as pessoas caem nessa posição, e às vezes Jó, falam como Jó, mas não no sentido que Jó está falando. Jó está usando exemplos para falar diante do Senhor. O Senhor, uma árvore tem melhor situação do que eu, penso eu. Jó está fazendo aqui uma palavra em sua defesa, uma palavra diante de Deus, mas não como um murmurador vil, aquele, está vendo o que o Senhor fez comigo? Não. Ele está olhando para as coisas à sua volta, falando, olha, a árvore cai e brota novamente, e dá novos rebentos, e às vezes um galho caído no chão, um tronco caído no chão, ele dá vários ramos nele, e aquele tronco que era um se torna muitos ao mesmo tempo, e dá muito fruto. Mas e eu, a situação que eu estou? Provavelmente, eu creio que Jó havia olhado para tudo que ele perdeu, para todos os anos de labuta, para os seus filhos que haviam morrido, que os filhos de Jó morrem por causa do pecado deles. Porque Satanás toca nos filhos e não toca no Jó? Porque nos filhos de Jó havia direito de Satanás tocar, porque eles praticavam iniquidade, tanto que Jó sacrificava por eles para cobrir o pecado deles. Mas na hora que o diabo vem, não adianta, aquilo vai ser cobrado. Mas na vida de Jó não se podia tocar, porque ele era íntegro. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que era Jó. Apesar dos seus amigos estar sentados à sua volta, que
que comiam na sua mesa, gozavam da sua comunhão, que pensavam conhecer Jó, não conhecia, mas Deus o conhecia. Eles viam Jó por fora, mas Deus conhecia Jó por dentro. E eu não dou vazão àquilo que as pessoas falam da minha aparência ou daquilo que acham de mim. Eu dou vazão àquilo que eu guardo de Deus e o que Deus fala de mim e o que Ele pensa de mim. O outro dia eu estava almoçando aqui na mesa. De repente eu olhei para a janela que está aqui à minha direita e eu vi aquele ser parado do lado de fora da janela me olhando. Aí eu fiquei assim, se eu senti algo, eu olhei. De repente eu senti uma atração, eu olhei. Quando eu olhei, ele está lá. Não vi face, só vi ele. Ah, pastor, como é isso, meu irmão? É como um fogo fumegante assim na frente. E eu estou vendo ele lá do outro lado. Não arrepiei, não falei mistério, não dancei, não fiz panelinha de pressão, não. Olhei, fiquei olhando ele. Aí falei em voz alta, a Marisa ouviu, minha esposa está comigo. O que foi? Eu falei, quem é você? Deus não me revelou nada, não me fez sentir nada. Tu é das trevas ou tu é da luz? Não me respondeu nada, eu fiquei quieto. Aí por experiência com Deus, eu falei para a Marisa, é Américo? Ela falou assim, Américo? Eu falei, não é das trevas não. Porque se fosse das trevas, eu estaria sentindo essa opressão. Aí o que ele fez? Ele se retirou para essa direção aqui que eu estou, sumiu por alguns segundos, eu comecei a almoçar de novo, tranquilo, igual eu estou conversando com vocês. Daqui a pouco eu senti novamente a presença, não senti nada opressor, nada, só senti a presença, aí eu olhei. Quando eu olhei, ele estava lá de novo. Aí a Marisa me olhou, aí eu olhei, ela falou, Américo, eu olhei para ela, quando eu olhei, ele já tinha ido embora, aí não voltou mais. Eu continuei almoçando, eu não preciso de ficar dançando panelinha, não. Quando Deus quer que eu vejo de olhos abertos, assim, com esses olhos aqui, de pé no chão e de olhos abertos. Preciso de, tenho que fechar o olho, eu tenho que sentir um choque. Não, Deus, quando quer mostrar, mostra mesmo, e acabou, e pronto. Então às vezes eu olho essa realidade e fico pensando assim, Jó, ele vai dizer assim, Senhor, a árvore tem melhor sorte do que eu. Às vezes nós estamos passando certas situações que nós começamos a falar isso, que nós começamos a tentar encontrar uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo. Por que isso acontece? Você foi criado para viver no paraíso de delícia. Deus não criou você para passar dificuldade. Deus não criou você para mendigar pão. Deus criou você para você viver no paraíso de delícia, para você ser um governador daquilo que Ele te dá, para você ser um gerenciador das bênçãos que Deus te dá. Mas por que hoje as pessoas não conseguem gerenciar o que Deus dá? Porque muitas das vezes as pessoas querem ostentar para aquele que está diante dele. Eu não ostento nada. Se eu ganhar um carro bonitão, eu entro no meu carro, ligo, boto na minha garagem, fecho meu portão, acabou. Só saio de casa quando eu tiver necessidade. Se um dia eu tiver uma casa, um palácio, vai passar na rua, vai ver um palácio, está lá o palácio. Eu tenho a minha, não. Tenho lá, vou gozar do melhor, vou comer o melhor, mas vou continuar sendo eu. Interessante que um amigo meu me contou uma vez e falou assim, cara, eu te conheço há mais de 40 anos. Eu falei, 40 anos? 58 anos que eu vou fazer, daqui a pouco tu me conhece, 58 anos. Aí eu, por que tá falando assim? Não, estou contigo mesmo, cara, maneiro, falando, brincalhão, sério, cara correto, mas não é uma pessoa. Aí falou, só caiu um pouco de cabelo. Eu falei, também com 58 anos, se não caísse também, né? Seria um milagre. Aí eu falei, não, você também tá, não, eu tô assim e tal. Eu falei, rapaz, vai para a igreja, mas o povo tem o coração duro, não quer. Por que nós reclamamos? Por que às vezes nós damos uma murmurada e às vezes até saímos daquela murmurada eficiente? O que é uma murmurada eficiente? Tem aquela murmuração que é eficiente. Pastor Américo, tem irmão aí que é espiritual demais, ele é muito espiritual, por isso que não sai da lona, está toda a vida lá. Está todo ferrado. Às vezes você vê um cara, esse cara está todo ruim, ele não consegue vitória, não consegue êxito. Você que não tem olho espiritual para ver. Talvez você está aí numa igreja com 20 mil membros, 10 mil membros, 4, 5 mil membros, mas tu não tem comunhão com Deus. Tu vai morrer, tu vai para o inferno. Com certeza. Não tem para onde ir, porque as suas escolhas determinam o seu fim.
E às vezes tu vê uma pessoa lá, tranquilo, pastorzinho com a igreja de 40, 100 membros, mas está lá, mas ele escolheu uma vida de santidade, ele escolheu uma vida de coisa certa. Então, pastor, não pode murmurar, porque eu aprendi que murmurar é do diabo. É do diabo. Quando você olha para o maná e fala assim, esse pão vil que tu me dá para comer, esse pão vil, o maná matava a fome do povo, o maná, ainda, além de matar a fome, era medicinal, promovia saúde. Uma comida todo dia mesmo, todo dia, eles estavam saudáveis. Por quê? Ela fazia bem. Tinha todos os nutrientes necessários para a vida aquele alimento. Esse pão vil, nós preferimos voltar para o Egito e comer os melões. Poxa, eles tomavam coça de chicote, morriam debaixo do chicote dos seus algozes. E agora uma murmuração vil dessa. Agora eu vou te mostrar uma murmuração santa. Está lá um jovem, com a idade entre os 30 a 40 anos aproximadamente, valente, determinado, debaixo de escravidão. Ele cata o trigo, leva para o lagar. Lagar é um lugar escondido, não é? Aberto, sempre está no lugar onde não cai folha, não pode cair, porque ali é lugar de se pisar uva. Então o lagar estava seco porque não tinha uva, mas se colheu trigo. Aquele jovem chamado Gideão joga o trigo no lagar e começa a malhar o trigo, para as sementes arrebentar do cacho, e depois ele tirar a palha, varrer a semente de trigo para pilar, bater, para fazer farinha, para fazer pão para comer. O camarada está lá. O anjo quando diz assim, o anjo do Senhor é o próprio Cristo pré-encarnado que aparece para ele. E ele, quando vê, aí varão valoroso. Aí, por que Deus fala assim? Olha como ele faz. Olha, Senhor, se eu sou o menor da casa de meu pai, tu me escolheste, aonde fica? Ele está murmurando todas aquelas maravilhas lá do passado. Ó, Deus tirou do Egito, 10 pragas no Egito. Cadê esse Deus? Ele está falando isso com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Isso é ou não é uma murmuraçãozinha? É uma murmuração válida. Onde fica todas as vitórias do passado sobre todos os deuses do Egito, sobre Faraó? Onde fica a abertura do Mar Vermelho? Onde fica a abertura do Jordão? Tu destruíste povos e nações inteiras, gigante, e agora nós estamos aqui nessa opressão desses povos do Oriente, desses nômades, estamos aqui nos escondendo em buraco, e eles estão nos destruindo. Aonde fica todas essas maravilhas? Que Gideão está falando assim, ó, aonde está esse Deus Todo-Poderoso, que nos largou a própria sorte, e nós estamos aqui, eu estou malhando trigo no lagar, para pôr sal para mim não morrer seco de fome. É isso que Gideão está falando ali. Aí ficam os irmãos crentes, não irmão, se tu murmurar tu é do diabo. Meu irmão, deixa ser hipócrita. A murmuração ela pode ser maligna, mas a murmuração é uma queixa, é uma reclamação. Minha mãe dizia assim, ó, quem não se queixa, não come ameixa, né? Se você não reclama, não melhora. Você está aceitando tudo, está vendo? Filha, o diabo está batendo pau de que não, está maravilhoso, está aqui, está com preguiça, está com indisposição, a mente não assimila mais nada, não tem determinação, não está nem aceitando aqui, não, você é assim mesmo, você é desse jeito, todo mundo é assim, não, meu querido, não é não. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Gideão falou assim, ó, onde fica tudo aquilo que eu aprendi com meus pais? Que o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nos legou autoridade, poder, domínio sobre essa terra, e agora nós estamos debaixo dessa maldição. Para me comer, eu tenho que malhar trigo no lagar, pisar, malhar, varrer, pilar para fazer farinha, comer escondido nas covas que nós cavamos aí, nos montes, estamos escondidos como ratos. Onde fica todas essas maravilhas? Cadê, na realidade, Gideão está falando, cadê esse Deus que eu não vejo, que eu não conheço? Aí Deus vai falar assim, ó, Gideão, é nessa tua força aí. Que força é essa que o Senhor está falando? Gideão, ele não está falando, olha, tu é um Deus que não presta, tu é um Deus que blá, 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 blá. Eu já vi pastores fazer isso. E eu pedi para o cara não fazer e a vida dele foi derrotada.
Tá? Não foi só 1, 2 ou 3, já vi fazer, ele derrotou. Eu nunca reclamei, está comendo meu lombo, eu estou só quieto. Às vezes eu paro, choro, não sou superão, choro no meu cantinho lá com Deus, reclamo no meu cantinho com Deus, dou aquela murmurada válida, falo, Senhor, ontem mesmo eu estava de noite falando, Senhor, sou teu servo. Tu sabe desde os meus 18 anos que eu te aceitei, o que eu tenho vivido e sofrido. Tu conhece a minha vida. Tu sabes de tudo que eu fiz na tua presença. Senhor, eu não aceito isso, porém eu não posso mudar a realidade da minha vida. Mas tu pode mudar a minha vida. Eu creio em ti, Senhor, me ajuda, toma minha vida na tua mão. 3 horas da manhã eu estava orando. 3 horas da manhã, eu orei até 3h40, mais ou menos. Depois fui deitar. Eu estava o quê? Reivindicando, é uma murmuração, me queixando, reclamando. Então tem gente que aprendeu a, não, irmão, não pode, não reclama, não fala nada, não murmura. Tem um irmão santarrão, metida espiritual, nem conhece as escrituras. Eu, como pastor, às vezes eu murmuro lá diante de Deus. Não é aquela murmuração maligna que vai me fazer descer diante do Senhor, mas ela é aquela queixa diante do Senhor, falar, Senhor, eu sou filho. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu tenho sofrido covardia do diabo. Vou falar uma palavra aqui que eu não gosto, mas para você ver, a sacanagem do Satanás, do diabo. Ele tem me sacaneado, tem me avacalhado, tem me humilhado. Poxa, Senhor, eu estou diante de Ti todo dia. Tu conhece o meu sentar, o meu levantar. Para você falar isso com Deus, meu irmão, tu tem que saber o que você quer. Tem que saber quem eu sou, porque eu sei que Ele pode me fulminar agora aqui. E eu falo assim, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, tu conhece a minha vida, tu sabe da intenção do meu coração, tu acabou de falar comigo que tu me conhece por dentro, ele tinha acabado de falar comigo. Eu falei, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Aí eu falei, mas diante de tudo isso, eu louvo o teu nome, porque eu nunca cheguei aonde eu imaginei chegar, porque para chegar lá, Deus tem que me ajudar, e eu confio que Ele vai me ajudar, mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. Falando com um irmão ontem, eu falei com ele, meu irmão, está tudo bem contigo, pastor? Está faltando alguma coisa? Eu falei, estou passando por um momento muito difícil da minha vida, difícil mesmo. E falei com a pessoa assim, mas Deus não tem me deixado faltar absolutamente nada. Está faltando dinheiro? Eu falei, irmão, dinheiro sempre falta, mas o que Deus tem me dado, tem dado para mim comer o meu arrozinho, meu feijão, minha comida. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, toma esse dinheiro para o senhor. Eu falei, não, eu vou mandar para a África. Ele, por quê? Porque Deus já me abençoou financeiramente, uma pessoa me abençoou financeiramente. Aí outro veio, falei, eu prefiro mandar para a África, eu vou mandar para lá. Por quê? Aí eu gosto muito de conversar às vezes com o irmão Telmo. Ele falou uma vez para mim, falou assim, pastor, você olha a cabeça de uma pessoa que tem um espírito voltado para o reino de Deus. Pastor, eu e você, por mais que nós não venhamos a ser rico milionário, você come lá um camarão, o senhor come um bifezinho, uma bistequinha de porco. Às vezes eu gosto de comprar um filezinho mignon, um alcatra, comer com meus irmãos, que é bom você estar junto das pessoas. Como meu feijãozinho, como meu frango, como minha saladinha, como meu legumezinho, que eu adoro comer legumezinho ensopadinho, né, que eu aprendi a fazer. Eu gosto de comer, uma boa comida, eu como todo dia, eu bebo refrigerante, eu bebo suco, eu bebo um cafezinho com leite todo dia. Aí ele falou para mim, o senhor já viu a situação daquele povo? Eu falei, caramba, rapaz, você acabou de abrir mais a minha visão. Aí ele falou, já viu como eles moram, como eles se acolhem da chuva e do sol, o lugar onde eles cozinham, onde eles fazem a sua comida, onde eles fazem as suas necessidades sanitárias. O senhor já viu a situação? Eu falei, irmão, eu chorei, depois de ter falado com ele, desliguei o telefone, eu chorei, meu irmão. Chorei. Entendeu, pastor? Eu chorei. Porque eu falei, caramba, Jesus, quando eu quero comer um chocolate, eu vou ali, compro uma barra desse tamanho, vou quebrando e vou comendo aos pouquinhos na geladeira. Eu vou lá embaixo, no meu quintal, eu colho a cerola grandona, às vezes eu mostro para os irmãos, faço um jarrão de suco, passo 2 dias tomando suco de cerola com limão. Quero comer uma maçã, eu tenho. Quero comer um abacaxi, eu tenho. Quero comer um melão, eu tenho. Quero comer uma banana, eu tenho. Iogurte, eu tenho. Eu falei, pô, e o povo? Aí você viu o camarada, igual um, estava comendo folha de batata doce cozida na água, com sal.
já há 2 semanas. E eu lembro até que o irmão Celso falou assim, o pai falou, pastor, ele viu que eu tinha botado, né? Ele falou, eu quero dar uma oferta. E na época ele ajudou com oferta, outro irmão, eu mandei, tem uns 4 anos atrás, mais ou menos, no início. Eu mandei, e o rapaz comprou um saco de farinha, porque eles fazem a chima, e eu falei com ele, compra arroz. Ah tá, pastor, eu vou comprar. Comprou um saco de arroz, comprou feijão, e cozinha lá em cima de um fogareiro com carvão abanado. Então, às vezes, nós que fomos criados para estar num lugar de delícia, nós temos que nos posicionar como Jó. Jó começou a pegar os exemplos da vida e levar para diante de Deus e falar assim, uma árvore tem mais sorte do que eu, ela morre e ressuscita, e eu, do jeito que eu estou, eu vou para o pó. Tudo que eu conquistei, e o diabo desceu fogo do céu para o povo, ainda falava que era Deus que fez, culpava Deus, mas era o diabo que estava fazendo. O diabo fez um redemoinho descer, destruir gado, fez o fogo descer, consumir, fez um furacão descer, matar os filhos. Deus fez fogo de Deus, porque vem de cima de Deus. Nem tudo que vem de cima é de Deus. Nem todo profeta que abre a boca para dizer que é profeta é de Deus, não. Entendeu? Então você tem que examinar para você entender o que é a vida. Então você vê essas situações e Jó começa a olhar para isso, e Jó, eu creio nisso, meu irmão. Jó olhou, tu já me imaginou você aí com 50, igual eu estou aqui, 58 anos, aonde eu já sinto as minhas pernas travando por causa de acidente de trabalho, de me esforçar para poder ser valorizado e não ser, para você receber, né? Como diz assim, honra da pessoa, e a pessoa te desonrar, te chutar e te falsear e te enganar, e você simplesmente calar, porque eu confio no Deus que é verdadeiro, que é poderoso, entendeu? Então nós vamos estar ali, que eu não estou falando de ninguém não, estou falando de experiência que eu vivi, sem dar nome aos santos, né? Estou falando de milagre, mas sem dar nome aos santos. Então são verdades que eu vivi, que Jó estava vivendo isso na pele, né? A irmã teve uma experiência parecida com essa, né? Não vou falar nome também, mas vou só para entender. Tu já imaginou tu olhar para tudo que tu perdeu? Quanto tempo Jó levou para angariar todo aquele gado de camelo, toda aquela plantação, todas aquelas fazendas? Quanto tempo Jó investiu da sua existência na educação de seus filhos? Tratou, deu leitinho, trocou fralda, levou para a escola de mãozinha dada, trouxe, sentou o menino talvez no jardim, ou na casa dele, ou na varanda, conversou, educou, e agora ele vê o filho morrer. Quanto custou para Jó todos aqueles camelos, todos aqueles gados que os nômades roubaram, e não apareceu, perdeu tudo. Tu imagina um camarada já com a vida resolvida, com seus 50, seus 60 anos, que já não tem mais vigor para trabalhar, e olhar para tudo desmoronando, como a pessoa vai ver? Tu imagina um homem, uma mulher que investiu uma vida inteira no casamento, e lá na frente ele vê que ele só levou bolada nas costas. Como é que fica a cabeça da pessoa dessa? Como é que fica isso? Uma jovem que acreditou no rapaz, que noivou, colocou a aliança no dedo diante da família, jurou fidelidade, e perto ele desaflora ela, ainda arruma outra e vai embora e deixa ela em casa. Imagina como fica uma moça dessa, como fica um rapaz, igual eu já vi, o cara montando casa, comprando móveis, geladeira, botando tudo dentro de casa, e de repente ele vem e pega a mulher dele dentro do carro com outro camarada, vindo do motel. E eu lembro um cara, na época eu era garotão, e ele já era mais ou menos, ele era mais velho que eu, uns 8 a 9 anos, ele já estava bem mais velho, eu devia ter uns 15 para 16 anos, já era um homem, já formando família. E o camarada olhar, abrir mão de tudo e ir embora. Tu imagina como funciona a cabeça do camarada desse? Como a pessoa dessa passa a se ver e se olhar? Se não tiver Deus, para que ele possa ter a sabedoria de ir lá e murmurar de maneira correta, de maneira santa, cada vez ele afunda mais. Jó chegou diante de Deus, começou a dar exemplos, como Gideão fez. Onde fica todas essas maravilhas? Na realidade, Gideão estava falando, onde fica o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus que faz a diferença na vida daquele que serve? Quando Gideão fala isso, ele sabia da intenção do seu coração e da vida dele. Por isso Deus vai escolher ele. Além de ele ser o menor para envergonhar os maiores, que Deus sabia que os maiores estavam tudo em caminho errado,
Deus conhecia aquele homem por dentro. As pessoas podiam vê-lo por fora, mas Deus conhecia por dentro. E como nós somos, e como nós temos falado com Deus? Tem gente que quer impor a Deus a sua bênção. Não. Primeiro você tem que entrar dentro do conhecimento das Escrituras, ou seja, quando eu falo conhecimento, é da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, para você entender que Ele fez paraíso para você. Ele não fez maldição para você viver. Eu tenho que aceitar. Não, você tem que pedir a Deus sabedoria do Espírito, conhecimento da palavra, para você saber reivindicar por meio da palavra. Tem um livro da Valnice Milhomes, que ela ensina as pessoas a orar a palavra. Quando você vê o rei Ezequias, quando Senaqueribe vem, você olha a oração de Ezequias, que ele vai dizer: Senhor, nós somos teu povo, a sua herança. Tu nos tiraste da terra do Egito, os nossos pais erraram, ele expõe tudo e está dizendo assim, aonde está o Deus da nossa salvação? Ele está lhe falando, olha, nós somos teu povo, nós somos teu povo escolhido, eu estou aqui, eu não fiz nada, olha o que está vindo sobre mim, o que está acontecendo? Ele está o que ali? É uma oração reivindicatória. Quando você reivindica algo, você está o quê? Reclamando. E uma reclamação é uma espécie de uma murmuração, mas não uma murmuração que ofende a Deus, como eles fizeram no deserto, e seus corpos caíram mortos, comidos de bicho. 40 anos eles morreram, aquela geração levou 40 anos para morrer. 40 anos depois, a outra geração estava com 40 anos para entrar na terra. A geração levou 40 anos para morrer, e uma geração levou 40 anos para crescer, se formar, se capacitar para Deus colocar dentro da terra prometida. A geração que olhou para Deus e falou: tu nos dá esse pão vil, aí é diferente. É tu botar arroz, feijão, com ovinho estrelado, com a batatinha frita no prato do teu filho para comer em casa. Ele pegar o prato, jogar na tua cara e falar assim: arroz, feijão e ovo todo dia, igual eu já vi filho fazer e já está no inferno. Na minha época eu vi Jó fazer isso e morreu no crime, porque quando a rebeldia ela ultrapassa o limite daquilo que Deus colocou como princípio, meu irmão, só vai te dar destruição, não vai te trazer benefício. Ou você pondera diante do teu Criador, ou então você vai viver na derrota. Eu já vi pessoas fazer isso, pegar e jogar. Já vi pessoas fazer isso por imaturidade e depois chorou, se arrependeu e Deus teve misericórdia. Mas já vi pessoas que fez de maldade, maldosamente, não respeitando o pai e a mãe, trata de qualquer maneira, só colhe maldição. Por quê? Isso é o meu quê? Ele quis dizer que já estou enjoado de comer arroz e feijão. Eu mesmo falei uma vez na minha casa, quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 12 para 13 anos. Eu falei para minha mãe: mãe, poxa, nós na nossa casa, quando meu pai estava, nós comíamos carne assada num dia, no outro comia bife, no outro dia nós comíamos frango, no outro dia bife de fígado, no outro dia minha mãe fazia um mocotó, no outro dia minha mãe fazia lá uma buchada completa. Então todo dia nós comíamos uma comida diferente. Quando meu pai largou minha mãe, nós comíamos arroz, feijão, frango, arroz, feijão. Eu falei: mãe, todo dia frango, todo dia, mãe, o que está vendo? Ela olhou para mim: o dinheiro que tem só está dando para comprar isso. Aí eu olhei para ela assim: tá bom, vamos lá, vamos trabalhar. Eu já reclamei, eu falo que eu já reclamei, mas pegar e fazer igual eu já vi pessoa fazer, jogar o prato, bater, empurrar e xingar, aí o que entra na pessoa? Um espírito totalmente de derrota. Então, como você está diante de Deus reclamando? Eu já vi pessoas orando do meu lado e falar assim: o senhor tem que me dar, eu sou teu filho, sou obrigado a me dar, porque está na tua palavra. Eu parar de orar, eu parei de orar. Olhei para o camarada assim e fiquei quieto, mas meia hora só ouvindo ele orar. Aí falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu falei assim: Senhor, o senhor não é obrigado a me dar nada, mas eu sou obrigado a te conhecer, para pelo conhecimento e intimidade contigo eu colocar minha mão no teu celeiro e tirar as bênçãos. É isso que nós temos que fazer. Você tem que ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ao ponto dessa intimidade ser tão maravilhosa que tu pensar assim: pai, eu quero isso. Uma vez alguém chegou para mim, para nós encerrarmos. Jó, ele está reivindicando algo, reclamando, usando
Jó está usando aqui a mesma arte das pregações de Jesus. Jesus usava as coisas do cotidiano como exemplo para pregar a salvação das pessoas. Jó usava as coisas do cotidiano à sua volta, no seu círculo de vida, para falar com Deus que ele estava vivendo uma situação ruim. E a árvore tinha mais sorte que ele, que o que ele estava vivendo era tão ruim que ele falava, para mim não tem mais esperança. Quando a esperança do homem acaba porque ele é homem, mas quando a esperança do homem acaba, se ele for homem, mas um homem ou uma mulher de Deus, Deus fala para ele assim, eu sou a realidade. Por isso que Jesus, a esperança de Israel acabou. Israel, quando Jesus vem, está vivendo uma vida legalista, política, escravizado por Roma e pelo próprio diabo. Quando Jesus se manifesta, Jesus não fala assim, ei, sou o Messias, estou aqui, olha eu. Não, Jesus falava assim, eu sou a realidade, eu sou a verdade, vinde a mim. Jesus fala, eu sou a realidade das promessas que vocês esperam, vinde a mim. Eles tinham que crer. Então nós temos que crer que dentro dessa palavra nós temos um Deus que é fiel e verdadeiro. Podemos reivindicar diante do Senhor, reclamar diante do Senhor, não como uma reclamação maligna, amaldiçoando a Deus. Não, tu tem que fazer. Eu falei, Senhor, tu não tem que me dar nada. Eu vou conquistar, o Senhor vai me dar força para me conquistar. Aí dei um tempinho, a oração do camarada estava me fazendo mal. Saí, fui orar no canto. Não é que o infeliz, né, para não falar outra coisa, saiu do canto dele e foi lá, rapaz, por que tu veio para cá? Aí eu falei, não, eu vim para aqui orar. E parece que o diabo percebeu porque eu saí daí. Ele olhou para mim e falou assim, se tu não pedir a Deus do jeito que eu estou pedindo, tu vai ser um derrotado. Eu falei, aí eu fiquei meio exaltado com aquilo. Eu falei, você pede do jeito que quer pedir e eu peço do jeito que eu peço. Você vive do jeito que quer viver e eu vivo do meu jeito. Essa é a tua maneira de tratar Deus, eu tenho minha maneira de tratar com Deus. Deus não é obrigado a me dar nada não. E continuei orando ali. Aí eu vou contar uma experiência que eu vivi isso, a pessoa falou comigo, né? Não vou falar quem, né? Para não dar problema. A pessoa conversando comigo, de repente parou, né? Uma certa vez olhou para mim e falou assim, estou contigo há tantos anos trabalhando, botou o dedão duro assim, tu consegue tudo o que tu quer. Rapaz, eu nunca vi isso. Tu fala algo comigo aqui, aí uma vez ele debochou, até murmuro, mas de repente a coisa acontece. Como é que isso acontece? Vem daqui, vem de lá, está na tua mão. Eu tenho visto isso. O cara é esperto, tá entendendo? Ele olhava, mas às vezes a pessoa sabe olhar, mas não sabe de onde vem. Esse aqui é o problema. Você não pode só saber, estou vendo que fulano está sendo abençoado. E fica, mas você não sabe o caminho da bênção. Então Jesus, ele nos dá a visão, mas nos ensina o caminho da bênção. Qual é o caminho da bênção? Obedecer. É mais do que sacrificar. Eu sacrifício não quero, mas quero misericórdia e obediência. Jesus dá o segredo. Então as pessoas não têm misericórdia e não obedecem. E querem ser prósperos, querem ser abençoados. São fofoqueiros, são porfiadores, são maledizentes, são pessoas malandras, pessoas de má fé, pessoas de duas caras, de duas palavras. Às vezes está vestido até com roupa de anjo, mas é demônio. Que Jesus fala que tem demônios que vai se colocar roupa de anjo para poder enganar as pessoas, até os escolhidos, se for possível. Tem muito escolhido enganado, porque não pediu Deus visão do que se deve fazer. E as pessoas às vezes perdem tudo que tem, porque mete o pé pelas mãos. Então, para nós encerrarmos, essa pessoa falou assim, estou contigo tanto esse tempo todo, e você falou isso, porque uma vez eu falei para o camarada assim, eu não tinha um graveto. Sabe por que o cara não tem um centavo? Eu falei assim, nós vamos ter uma situação assim, para nós fazer uma edificação assim, e para nós trabalhar para o Senhor assim, vamos produzir muito fruto nisso. Aí o camarada olhou para mim e falou, duvido, rapaz, nunca nós vamos conseguir isso. Aí eu falei, então vamos esperar. Comecei. Toda vez que eu orava, falar com Deus, sabe o que aconteceu? Aquilo veio na minha mão, assim,
E na frente dele, aí ele olhou para mim, cara, tu falou comigo tem uns 3 meses. Aí eu falei assim, lembra daquele dinheiro que nós ganhamos? Lembra, então vai lá e compra. Pode pagar o cara e ficar aí, porque esse é o primeiro passo. Depois o resto veio tudo. Aí produzimos na obra de Deus, crescemos na obra de Deus, fiz muito trabalho com aquele produto na obra do Senhor, trabalhando no reino de Deus, e depois ele deu o testemunho, tudo que você determina, fala, acaba acontecendo. Aí eu vou revelar para você aqui, nem tudo acontece, mas na maioria das vezes eu tenho essa experiência. Por quê? Eu acredito em Deus, busco os princípios de Deus, e quando eu passo por alguma situação, aperta, e eu não sento lá no banco da derrota, fico lá sentado não, eu fico na minha, às vezes me calo, mas nem porque eu me calei eu me derrotei, eu estou caladinho, minha mãe dizia assim, meu filho, o bom cabrito não berra, ele ferra, ela falava isso para mim, ela me educou desse jeito. Por isso que na minha juventude eu fiz muita besteira sem o conhecimento de Deus, que eu não berrava, quando a coisa acontecia eu já estava fazendo, e dentro dessa rebeldia que graças a Deus saiu de mim, eu fui parar 3 vezes preso aí na 35, e meu pai teve que ir lá me tirar. Eu não pensava, eu fazia primeiro para pensar depois, porque eu jazia no maligno, mas quando aos 18 anos Jesus me salvou, aí meu filho, acabou, o conhecimento da palavra entrou, Deus me deu graça e eu comecei. Só para você entender, para encerrar a nossa mensagem, eu era uma pessoa que eu mesmo não acreditava em mim, era limitado em tudo, aí casei e fui criar filho, criando filho, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar direito, entrei para a igreja, aprendi a ler na igreja, aprendi matemática na igreja, aprendi a negociar na igreja, eu sou fruto da obra de Deus. Apesar de eu ter estudado nos melhores colégios de Campo Grande, aos 18 anos eu só sabia assinar o meu nome, não sabia escrever nada, não sabia somar 2 vezes 2, não sabia. Hoje em dia eu faço a matemática, eu sei calcular juros sobre juros, sei calcular tudo direitinho, vejo, calculo, faço a divisão de meses, é só eu sentar com a caneta na mão que eu vou fazer tudo direitinho. Aprendi aonde? Eu fui o melhor tesoureiro que a igreja teve no lugar. Mas eu era semi-analfabeto, mas Deus me ensinou, e depois eu entrei para a escola, estudei, passei com boa nota, graças a Deus, me formei, não estou me gabando aqui não, que eu ainda estou limitado em muitas coisas, preciso aprender todo dia, mas tudo que sou fruto da igreja, eu sou fruto do evangelho, eu sou fruto da igreja, então jamais eu vou chegar diante de Deus, tu és obrigado a me dar, não Senhor, sou teu servo, sou teu filho. Tu imagina Jesus, já olhou para Jesus pela fé? Já viu o Filho de Deus? Aí tu imagina, tu olha, agora eu quero que tu olhe para a vida de uma mulher que você conhece, de uma jovem que você conhece, nós vamos encerrar a mensagem, de um rapaz que você conhece, de um homem que você conhece, olha para a vida dele, vê o que está acontecendo na vida dele, de um pastor que você conhece, de um empresário que você conhece, de uma mulher, de um ser humano, pode ser ela um traficante, uma prostituta, um pastor, qualquer pessoa, olha, vê o estado da vida daquela pessoa, o que você vai falar da vida daquela pessoa? A Bíblia diz que quem nos julga é o Senhor, não foi dado o direito ao homem de julgar. Às vezes nós falamos porque nós temos que protestar contra o pecado, e você tem que ter ciência do que está falando, quando tu tem que falar, quando tu tem tu cala, mas o que tu pode falar? Agora olha para a vida do Filho de Deus, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, sem pecado, um ministério glorioso, com cura, milagres, prodígios e maravilha. Agora tu vai pegar Jesus em pé diante de uma corte de malfeitores, de políticos, de covardes, de mentirosos. Jesus vai levar uma coça dentro da casa do santo, do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele vai apanhar, ele vai levar soco na cara lá, ele vai levar uma coça de vara lá. Dali eles vão arrastar Jesus. Aí qualquer um que olhava para Jesus falava, esse é pecador, aí tá vendo, está acontecendo, isso é um malfeitor, está morrendo por isso, olha lá, está se dando mal, está sendo arrebentado. Quem olhava para a vida de José do Egito, lá na prisão, José falava, eu sou filho de um homem rico, eu sou filho de um homem que tem gado. Fala, você aqui preso, pé no chão, rapaz, ganhando chicotada, servindo aí o feitor da prisão, o cara fala que tu é rico, tu tem um Deus vivo. Às vezes nós olhamos, quem olha
olhava para a vida de Jó, cheio de chaga, coçando, os próprios amigos dele se escandalizaram com ele. Mas Deus estava usando Jó para dar exemplo, para mostrar: existe homens que têm meu espírito, têm os meus princípios, que não vão se vender e se dobrar a Satanás. Enquanto tem muitos homens que são bananas, moscas mortas, são geleia na mão de Satanás, qualquer coisinha se derrete. Eu conheço um monte que não pode ver um rabo de saia que se derrete. Eu fico triste quando a pessoa começa a me julgar, tá de olho em mim. Eu fico olhando assim, eu falo: não me conhece, vai se ferrar. Eu fico olhando assim: mas fulano, eu fico só olhando o zoião comprido e falo assim: olha, tu está vendo? Fico olhando. A tentação vem. O mal vem, lá está presente. Mas o que você tem escolhido? Entendeu? Então eu quero dizer para você que não adianta você pegar atalhos no conhecimento de homem. O princípio imutável é esse: ser fiel, firme no propósito. Às vezes você vai ser firme quando você sofreu dano e deixar a vingança na mão do Senhor, porque Ele pertence à vingança. E olha, eu vou falar para você, Ele faz a vingança, Ele cobra bonitinho. Ele não permite o pecador sair impune, Ele vai cobrar na marca da lei. Pega os princípios verdadeiros e vai, que eu vou dizer para você: confia no Senhor, porque Ele tem nas mãos dele a saída da vida, a prosperidade, a bênção está com ele. Ele diz bem na palavra dele: se tu me for fiel, Jó, um homem fiel, olha o que eu vou te dizer, eu vou te dar as riquezas de baixo. Sabe o que é riqueza de baixo? Não só as minerais que estão debaixo da terra escondido, mas também a riqueza de baixo que está na mão dos homens. Deus vai fazer aquela riqueza vir para a sua mão. Pastor, meu irmão, tu vai ver que vai vir, acredita no que o pastor Américo está falando, que eu vou te provar agora. Eles acabam de acusar Jó, se levantam, sacode as vestes que já estavam no chão, limpa, para sair no meio do povo. O povo vê ele bem vestido, bem arrumado, estão indo embora. Aí quando eles acabam de sair, desce um redemoinho diante de Jó. Aí Deus fala: estou diante de ti, Jó, vim falar contigo. Deus não falou com Jó na frente daqueles homens. Eles saem, Deus e vem. Porque Deus tem comunhão com Jó, não é com eles. Quando Deus fala com Jó e fala: Jó, tu me foi fiel, agora tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Quando Deus fala com ele, aí Deus vai falar com os outros. Lá no caminho, volta, cada um de vocês. E cada um de vocês abençoe o meu servo abundantemente. Aqueles homens eram tão ricos quanto Jó. A amizade, o ciclo, está entendendo? Que Jó frequentava ali, era do mesmo naipe, do mesmo nível dele, tinha a mesma riqueza, poderia ter gente quase se igualando a Jó, e naquele momento, aqueles homens se tornaram mais ricos do que Jó, que todo o gado foi roubado. Aí tu imagina, um camarada que não tinha nada, depois tu faz a conta lá, de quanto Jó teve de camelo. Todos os outros também tinham camelo, plantação, tinham riqueza, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. E Jó vai ter o dobro de tudo que ele teve. Aqueles camaradas vão sair e eles vão vir presentear a Jó. Por causa de quê? Da fidelidade daquele homem para com Deus. Depois da aprovação, a Bíblia diz: se tu for fiel na aprovação, depois da aprovação vem a aprovação. E com a aprovação vem o quê? O direito de gozar de tudo aquilo que Deus preparou para você. Só goza da promessa quem passa pela prova. Só vive o propósito quem passa na prova. Se José fala: não quero para cá de Potifar, não quero ficar aqui nesse presídio, não, estou saindo, vou dar um jeito de fugir. Ele fugiria e seria morto pelos soldados, pelos flecheiros, ou por um lanceiro, ou por algum batedor que iria atrás dele no deserto, talvez na floresta, iria matar ele, que eles perseguiam até matar, para dar exemplo para ninguém fugir. Mas ele aceita, porque Deus está no domínio de tudo isso aqui. Tudo o que está acontecendo com você é permissão divina, nem sempre é a vontade diretiva de Deus. Então se levante, se agigante, porque se há esperança para uma árvore, há esperança
é em abundância para você, porque você não é uma árvore, você é imagem e semelhança de Deus. Se o diabo levou algo de suas mãos e você falar com Deus, Deus, eu fui arrogante, eu fui errado. Ou então, se você tem um caminhar justo como Jó, você vai falar assim, eu não errei, eu não fiz nada errado. Talvez o diabo armou um laço para mim, eu não percebi, ele conseguiu tirar da minha mão. Prepara, porque no momento certo Deus vai trazer tudo em dobro de volta para suas mãos, porque Deus é fiel. E não se preocupa com o julgamento dos amigos de Jó, se preocupe com aquilo que Deus sabe que você é, porque Deus tem ouro e tem prata, Ele é dono da riqueza de baixo, das profundezas minerais, Ele é dono das riquezas de cima da terra, tanto as vegetais como das profundezas do mar, como aquelas que são voláteis, que voam. E Deus é dono da riqueza que está na mão do homem, e Ele faz a riqueza andar, trocar de mão, chegar na sua. Mas você tem que ser experimentado, preparado, capacitado e entrar no propósito, para passar pela prova e viver o propósito. Qual o propósito de Deus na sua vida? Você já descobriu? Você sabe o que Deus tem de propósito na sua vida? Você está pagando já o preço, mas está disposto ou disposta a continuar pagando esse preço debaixo da obediência? Ou você vai tomar conta do seu nariz, levantar e dizer, não, o Senhor tem que se curvar à minha vontade, é a minha vontade. Você não vê nenhum dos enfermos, nenhum dos endemoniados das Escrituras, que chegou perto de Jesus e falou assim, aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos, olha, tu és o Messias e eu sou a pecadora e tu veio para me abençoar, então me abençoe agora, porque eu preciso ser abençoada. Eu acredito, por mais que ela acreditasse, ela ia continuar vazando sangue lá. Mas você vê ela vindo, se sentindo nada, toca por trás escondida, porque ela achou que Jesus não ia olhar para ela, que ela estava acostumada a ser desprezada, maltratada por todas as pessoas. E ela pensou que Jesus faria mesmo. Quando ela toca, Jesus para e olha para ela e diz, quem me tocou? Alguém tirou de mim virtude. Sabe o que é virtude? É pobreza? Virtude é o quê? Bem, riqueza. É presente de Deus. Então os presentes de Deus estão em Cristo. Como eu vou tocar em Jesus? Me dá! Eu sou teu filho. Eu penso de não, Senhor. Tu sabe, ó, do meu andar. Tu sabe onde eu coloquei meu coração. Tu sabe onde eu botei a minha vida. E nem por isso, Senhor, Satanás tem me deixado sossegado. Nem por isso, Jesus sendo filho de Deus, o diabo deixou Jesus um minuto sequer em paz. Porque eu e você vai ser diferente. E Jesus vai dizer assim, fizeram isso com o filho, que é o lenho verde. Quanto mais com vocês, que ainda estão cortados desse lenho verde. Jesus está falando, enquanto vocês não se enxertar neste lenho verde, que é o lenho da videira verdadeira, que recebe o alimento de cima e dá aos galhos que são enxertados em mim essa seiva, para que produza muito fruto e permaneça para a vida eterna, vocês vão continuar na mão de Satanás. É isso que Jesus está ensinando ali. Então os princípios de Deus são a base das nossas vitórias e tem que ser a base das nossas escolhas. O que eu tenho escolhido para Deus? O que eu tenho escolhido para mim de Deus? O que eu tenho escolhido fazer? Quais são as minhas escolhas e os meus princípios? Eu escolho satisfazer a minha vontade, o meu desejo, as minhas taras, as minhas necessidades sexuais, as minhas necessidades financeiras, independente do detrimento das pessoas? Como eu estou vivendo? Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Vou convidar o pastor Jorge aqui para trazer uma palavra de oração, para que o Senhor possa nos prosperar e nos abençoar, para que essa palavra, espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração de maneira poderosa. Não murmure de maneira maligna, mas reivindique. A sua murmuração não seja aquela murmuração que agrida a Deus. Reivindique diante do seu Senhor. Eu não posso viver desse jeito mais, eu não suporto mais viver sem paz, sem graça, mas tem misericórdia de mim, meu Pai, me dá o caminho, me mostra onde eu estou errado. Fala com Deus, Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele é teu Criador e vai te dar vitória. Pastor, dá uma palavra de oração.
oferta. Depois. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Dando continuidade com o pastor Américo, ele falou, usado por Deus. Muitas vezes, em nossas vidas, nós temos murmurado e Deus, ele entende a nossa murmuração, porque muitas vezes, como foi falado, a nossa murmuração nós estamos abrindo o coração e contando a Deus tudo o que está acontecendo. E essa oração que nós vamos fazer nesse momento é que Deus, ele venha com a sua graça, com a sua misericórdia nas nossas vidas. Porque ele entende a cada um de nós melhor que nós mesmos entendemos. E que ele venha nos confortar. Bendito seja o Senhor. E que ele venha nos estimular a caminhar até o momento certo que ele vai nos abençoar. Com aquelas bênçãos que nós temos pedido a ele, nós temos clamado a ele dia e noite. Amém? Soberano Deus, eterno Jesus Cristo, Pai querido e amado, estamos aqui diante do Senhor nessa noite, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecendo o Senhor pelo seu Deus de graça, de paz, de amor, de misericórdia e de perdão. O Senhor é nosso Pai que nos entende a cada dia. O Senhor não nos julga, Senhor, pelo que nós estamos fazendo. Dá graça, sim. O Senhor nos tem dado a sua graça, a sua misericórdia, quando nós temos filhos. O Senhor conhece a nossa essência, como foi pregado nessa noite. Muito obrigado por tudo. Aleluia. Venha contra nossas vidas, Senhor, nessa noite, nos estimulando, nos dando força a caminhar cada dia, Senhor, sem olhar para trás, sem murmurar, sem reclamar, mas olhando para o alto, olhando para Ti, que vem de onde provém nosso socorro, de onde provém a nossa graça, de onde provém o nosso alívio, o nosso sustento, por onde provém a nossa cura, a nossa salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, sê conosco, perdoa nossos pecados, lança no mar do esquecimento e traga-nos o vigor nesse momento, Pai, que nós estamos aqui orando diante do Senhor, para que nós venhamos continuar nossa caminhada somente olhando para o Senhor, suportando as adversidades de cada dia, sim, dia a dia, e crendo que o Senhor Deus Pai que escuta nosso clamor. Bendito seja o Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Tira a oferta aí. Passa a oferta. Senhor, abençoa os nossos corações, os ofertantes, Senhor, as pessoas que vão colaborar nesta noite com a Tua obra. Obrigado, Senhor, pela oferta que o Senhor tem nos dado. O Senhor recebe com aroma suave a oferta do culto desta noite, aquilo que o Teu povo trouxe para apresentar diante de Ti. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo Teu propósito, pelo Teu projeto de vida, que seja feito em Cristo Jesus. Vamos orar para nós irmos para nossos lares. Hoje eu comecei um pouco mais tarde por causa de eu ter vindo do hospital e acabamos um pouco mais tarde. E também o Espírito Santo não deixou terminar aqui, que foi me dando as palavras, e se eu continuasse falando, acho que eu falaria mais uma hora. Mas Deus é bom. Eu procuro ficar focado no texto, que se eu começar a sair, aí fica difícil depois de parar. Eu me conheço. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pelo culto desta noite, obrigado pela vida de cada um que aqui está. Proteja a vida deles, seja com o nosso irmão Celso que está viajando, Senhor, nas estradas aí, nessa chuva. Abençoe, meu Pai, a Marisa, abençoe meu filho, a minha filha, abençoe o filho de Teus servos, abençoe toda a família que está aqui debaixo da Tua autoridade deste ministério. Abençoe nossos irmãos que são participantes, colaboradores, ofertantes do Projeto África, que esse mês nós já vamos talvez conseguir chegar ao ponto da cinta da igreja. Provavelmente no mês de abril já estamos partindo para o telhado. Te louvamos por isso, te agradecemos pelo culto, pelo louvor, pela palavra, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Nós não temos nada, Senhor, de reclamar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não temos nada a exigir, Senhor, porque quem somos nós para chegar diante de Ti e ser dono da Sua autoridade? Somos servos, somos filhos, Senhor. Se somos obedientes, esperamos as bênçãos de Ti. Como os filhos dos leões,
Se os pais não der, eles morrem de fome, mas se os pais caçar e sustentá-lo, eles crescem robusto e valentes, preparado para a vida. E o Senhor tem nos dado em nossas mãos o melhor desta terra, que é a tua palavra, que é o Verbo encarnado, e hoje é o Verbo que está em nós, Senhor, dentro de cada um de nós. A tua palavra tem que residir dentro de nós, para que ela se transforme numa realidade, mudando a qualidade de nossa vida e dando-nos a autoridade de lançar a mão dos seus celeiros e gozar das tuas benécias. Pai, seja conosco, nos abençoa, nos alimenta com a tua palavra, tem misericórdia de nós, no nome poderoso de Jesus. Leva-nos para os nossos lares, proteja-nos, guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, a paz de Cristo Jesus.